Opa, hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, iPhone 10, Super Android, caminhão e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tenho que falar sobre meditação, quero falar da mala que eu comprei, mas como o cast hoje já ficou grandão, deixa pra amanhã. Vou só fazer os tradicionais agradecimentos àqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no http://coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Marcos Garcia, Marcos Goni, Márcio Mendes, Mário Gomes Júnior, Paulo Souza, Pedro Lazari, Highlander Bonifácio, Pedro Santos, Renê Lacerda, Cardo Melo, Ricardo Soares, Rogério Alves e Silas Monteiro. Obrigado, Cocas! Notícias. Cocatec. E Coca, como é que tá o iPhone 10, os estoques do iPhone 10? A princípio tá tudo esgotado. Tem um site que faz o monitoramento online dos estoques da Apple, vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Aí você pode filtrar, iPhone 10, 256, preto, e ele te mostra quais lojas tem estoque. Sugiro que você confirme isso pelo próprio site da Apple. Por exemplo, digamos, você tá em Nova York, você vai lá no Stock Now e verifica quais as lojas que tem, e no próprio Stock Now, quando você clica em cima do ícone da loja, digamos assim, que é aquele alfinetinho do Google Maps, ele vai te levar pra loja para você comprar. E na loja online, ele já te leva para aquela parte do pick-up. Então você confirma no pick-up, né? Uma maneira de você ter acesso ao estoque da loja é pelo pick-up da loja online. E, peraí, nessa loja aqui realmente tem, não tem? Ou então você faz um processo de compra e verifica no pick-up se tem numa loja perto de você. Não tendo, sempre vale a pena você chegar lá na loja, conversar com o vendedor. O vendedor é boa praça, vai te falar, não, a reposição tá sendo 8 horas da manhã, não, vai ter uma reposição 2 da tarde. E aí você tenta comprar. Pontos fortes desse iPhone. Um é a tela, que é OLED, te dá muito mais contraste, acho que essa é a palavra, bateria gigante, um tamanho que cabe na mão, um tamanho menor. Tem gente que tá vendo isso, opinião de usuário, né? Agora que já tem uma galera usando. Quem tá acostumado com o Plus sente que o iPhone 10 é pequenininho. Ele tem uma tela de 5.8, mas é uma tela, na verdade, espichada. Obviamente que em termos de área, né? São 5.8 polegadas, é mais do que 5.5. Tem algumas áreas, entre aspas, inúteis, né? Fixas, que é a questão das orelhinhas, que você não tem conteúdo ali. A interface, até do próprio iOS, tem muito espaço sobrando. Você tem espaço extra em cima que você não alcança e espaço extra embaixo também para fazer o uso dos gestos. Você percebe que a coisa tá um pouquinho mais espaçada. Muitos aplicativos ainda não foram atualizados por iPhone 10. Teve uma boa leva de aplicativos já atualizados. Aplicativos bons já estão atualizados, né? Desenvolvedores antenados já estão prontos por iPhone 10, mas a grande maioria dos aplicativos não estão prontos. Provavelmente os aplicativos que você usa no seu dia a dia ainda não estão prontos por iPhone 10. Então dá uma aparência meio estranha. Do ponto de vista de área, aqui numa mera opinião, aqui num palpite, acho que vai dar a mesma coisa do que o 5.5. Então você que está acostumado a consumir conteúdo num vídeo, por exemplo, vai ter mais área ao seu dispor. Você que está acostumado a ler texto, talvez não chegue a caber mais coisa na tela, porque ela é mais estreita. Então, de repente, você vai ter menos palavras na linha, em contrapartida vai ter mais linhas. Eu acho que vai ficar mais ou menos na mesma coisa, mas seria legal medir com precisão. Câmera frontal, o pessoal tá falando bem, é mais frágil, sim, não tem jeito. A traseira agora quebra. Se o iPhone caiu no chão, não tem jeito. Alguma marquinha vai dar. Se ele cair de carcaça, vai marcar a carcaça. No caso do iPhone 10 é de aço, vai marcar a carcaça de aço. Menos mal que não quebrou o vidro. Agora, se ele cair ali numa quina, ali mais, né, meio inclinado, não é uma ciência exata, né? Depende da maneira como cai o iPhone e da altura. Mas agora você tem duas telas para quebrar, né? A frente e atrás. E são caras essas telas para você trocar. Tem gente que diz que tá mais resistente, que isso, que aquilo. Pro uso no dia a dia, para você colocar em cima da mesa, para você colocar em cima do recarregador sem fio. Ok, legal. Mas caiu no chão é sempre um risco. Tem o Animoji fazendo o maior sucesso. O Animoji, ele tá dentro do iMessage. Você pode gravar uma mensagem no iMessage usando o Animoji. Aí você pega aquele vídeo, né, e faz a sua composição, faz os seus gracejos. Sobre Face ID, eu tô vendo os resultados bem bons. Tem sim irmãos enganando o Face ID, mais ou menos. O que acontece é o Face ID, ele sabe que você é você, e quando tem uma mudança muito grande em você, ele pergunta se você é você. Né? Parte do treinamento de inteligência artificial. Olha, eu vi que você tem cara de você, mas mudou muito. Você é você? Coloca aqui
o seu código, coloque aqui a sua senha, que aí eu confirmo, adiciono esse seu rosto como um rosto válido. Então, isso é o que tá acontecendo com irmãos. Irmãos, se for gêmeo vai desbloquear, não vai nem, parece que é você. Não, esse aí é realmente você, no caso de gêmeos idênticos. Mas irmãos parecidos, o Face ID tem ficado em dúvida e mostrado a tela de senha. Aí a pessoa coloca a senha, aí aprende que os dois rostos são iguais e passa a funcionar com os dois rostos. Isso é válido para você também, não no caso de chapéu, de óculos, ele consegue entender isso bem, mas quando você tem uma mudança muito grande, né? Por exemplo, a sua barba vai crescendo com o tempo, você para de fazer a barba, só que você tá treinando dia a dia, né? Cada dia ele vai vendo, opa, peraí, a barba tá crescendo, ele consegue identificar que você é você. Talvez daqui a um mês, quando você tiver com um barbão, ele, opa, peraí, não sei se você é você não, digita aqui a senha, talvez tenha um limite, mas eu acredito que ele vai se treinando, né, automaticamente de pouquinho em pouquinho. Se for uma mudança mais brusca, ele pede a senha. Quando você, por exemplo, tirar a barba, você tem um barbão, você tira a barba, muda muito, opa, peraí, vamos ver se você é você. Entra no caso dos irmãos. Maquiagem também, isso é curioso, porque você imagina que um óculos ou um chapéu vai mudar muito do seu físico, né? Vou chamar de relevo de pele. Seu relevo de pele permanece o mesmo, só que você passou uma base no seu rosto, você mudou completamente o relevo da sua face. O Face ID tem pedido senha. Então o Face ID tá legal, tá bacana. O que mais me surpreendeu do Face ID é que ele não é lento. Achei que ficaria um pouco lento no início, que seria assim meia boca, mas não, funcionando redondinho. A Samsung fez um comercial cutucando o iPhone, as filas de iPhone, e mostra, né, que já desde 2007 que a Apple consegue fazer fila na loja pra galera comprar iPhone. Tem até uma parte engraçada onde, no final das contas, óbvio, usuários de iPhone desde 2007 passa a usar um Galaxy. E na fila tem uma pessoa com o corte de cabelo na testa, tipo a do iPhone, né, com aquela entradinha. E mostra muito da história do iPhone. Mostra na fila de 2007, depois mostra tirando foto em 2010 e sem capacidade de armazenamento. Você lembra, né? iPhone de 8GB, com um tempão em 16GB. Cutuca também na história da canetinha. O cara tá anotando um telefone e tem que digitar o telefone e quem tá lá com a canetinha consegue escrever o telefone supostamente mais rápido. Tem uma outra cena aí, 2015, onde se cai num lago com o iPhone e a pessoa que tá com o Galaxy, super de boa, prova d'água. O telefone continua funcionando, mas já o iPhone tem que ir pro pote de arroz. Outra cutucada é a falta do jack do fone, tem que usar um adaptador para ouvir música e carregar, enquanto no Galaxy você já tinha recarga sem fio. São problemas questionáveis, porque você compara o pior do iPhone com o melhor do Galaxy. Mas é para isso que o comercial é feito, não é para ressaltar as características do iPhone. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio para você assistir, porque certamente fala muito da história do iPhone, certamente você passou por algumas dessas situações. O que mais que a gente pode falar de Apple? Rolou uma mini treta no Twitter de que a Apple estaria roubando coleções de fotos íntimas das pessoas. Isso porque a menina digitou sutiã na busca da foto e vieram diversas fotos dela usando sutiã. E, só reforçando, isso tá no aparelho. As fotos não subiram pro servidor, quer dizer, estão nos servidores da Apple, obviamente, né, se tiver com fototeca do iCloud, mas essas fotos foram localizadas pelo próprio aparelho. Mesma coisa que você digitar caneta, neve, carro, isso é uma inteligência local. Tá rolando um bug também no Apple Watch, quando você pergunta pra Siri sobre o tempo, aí reinicia o Apple Watch, #volta-jobs. Aquela treta de Qualcomm versus Apple ganhou mais um capítulo. A Qualcomm tá dizendo que a Apple compartilhou a tecnologia da Qualcomm com a Intel para fazer a coisa funcionar. Olha, a Qualcomm fez assim, ó, dá uma olhada aqui no como a Qualcomm fez para a gente fazer igual. Qualcomm que nesse trimestre viu o lucro cair 90%. Rola um papinho que para ano que vem a Apple vai parar de usar completamente Qualcomm e ela pode fazer isso, porque tem Intel, 2, tem MediaTek que ela pode usar também e nada impede de que a Apple faça os seus próprios modems. Talvez isso não aconteça já no ano que vem, 2018, talvez 2018 seja mais Intel e MediaTek, mas 2020, 2022, vários papinhos rolando para ano que vem de que a câmera manteria o 6P, né, que são 6 camadas de plástico, não iria para um 7P com 7 camadas, ou então 2G, 3P, que são 2 de vidro, 2 glass e 3 plásticos, que isso daria qualidade na foto, mas daria ruim na cadeia de suprimento para conseguir essas peças, e até por isso que a gente não teria um TrueDepth na câmera traseira. Numa pesquisa lá nos Estados Unidos, quando se perguntou para 1.520 pessoas, você recomendaria a Apple para alguém? Eram 5 empresas no ranking: Google, Apple, Microsoft, Facebook e Amazon. Apple ficou em terceiro lugar com 80%, Google e Amazon atingiram 90%, 15% das pessoas falaram, olha, eu não recomendo Apple de jeito nenhum. Quando questionado quanto que as pessoas gostam dos produtos da Apple, ficou em último lugar. A galera gosta mais de Google, mais de Microsoft, mais de Amazon, mais de Facebook. Na paixão que a empresa inspira, também ficou em último lugar. E na questão de confiança, ficou no meio do caminho. Pô, Coca, mas a Apple não é a queridinha? Pois é, a Apple é a queridinha, mas conforme ela vai tomando decisões meia boca, isso vai manchando a imagem. Hoje a empresa não é só a empresa, hoje a empresa também é o CEO, é o seu corpo de diretores. A gente confunde a imagem da Apple com o Tim Cook, com o Johnny Ive, com Angela Arendt, que não há nada questionável na vida deles. Steve Jobs, Steve Wozniak, né, tem vidas muito mais questionáveis. A questão
é que você gosta do Wozniak de graça. Steve Jobs não tem como você não admirar. Steve Jobs foi o cara que disse sobre um problema de antena, você tá segurando errado. E todo mundo achou bacana. Isso porque, concorde você ou discorde, ele sabia contar uma história. Ele sabia justificar as coisas. No final das contas, a gente é que nem criança, a gente precisa saber por quê. Criança pergunta o porquê das coisas, nem quer ouvir a resposta, vira, vai embora, mas precisa ouvir um porquê. Porque é assim. Criança diz, tá bom, então tá. Quando a gente cresce, a gente fica um pouquinho mais esperto, não muito, e o Steve Jobs sabia dizer os porquês. Hoje a gente tem um MacBook top de linha, uma máquina Pro, que precisa de uma série de conectores, porque o USB-C ainda não é um padrão. Eu aqui no meu entorno não tenho nada USB-C, até mesmo o Thunderbolt, que é um protocolo Apple, precisaria de um adaptador para colocar no meu monitor, e assim com todos os outros produtos, você não tem o porquê das coisas, né? E quer queira, quer não, vai manchando a imagem da empresa. Mas 3 novos produtos estão obsoletos, ou seja, não tem mais suporte. Se você for lá na Apple, não tem a obrigatoriedade de ter suporte, que é o Mac Mini do meio de 2011, o iMac de 21 polegadas do final de 2009 e também o de 27 polegadas. Uma coisa que você não podia fazer no seu Apple ID era, uma vez criado o Apple ID com, digamos, e-mail do Gmail, e-mail de terceiros, passar a usar um e-mail da Apple, para a Apple criar o e-mail e você usar. Agora você pode fazer essa migração. Eu aconselho que o seu Apple ID seja um e-mail da Apple. Mas por quê? Porque é e-mail da Apple, né? Tende a funcionar um pouquinho melhor. Mas eu não vou usar o e-mail da Apple. Não precisa usar o e-mail da Apple, não. Não divulga ele para ninguém, continua com o seu e-mail. Só a configuração faz com o e-mail da Apple, porque ela acaba tendo um controle maior. É a velha história da integração do Safari em toda a plataforma. E vale mais a pena você usar Safari no universo Apple do que o Chrome. E qual que é a bateria do Apple Watch Series 3 quando eu tô fazendo streaming via LTE de música? Quanto é que é essa autonomia? Oficialmente, a Apple diz que o Series 3 ele tem 18 horas de bateria para as atividades do dia a dia. A gente acaba pegando mais do que essas 18 horas, mas é isso que a Apple se compromete. Se você fizer ligação, é 1 hora só de bateria. Ligação via LTE. E se você fizer streaming de música via LTE, né, Beats One, Apple Music, você vai ter 5 horas de bateria. Não dá o dia inteiro, não dá para você ir pro trabalho 8 horas ouvindo música, mas para uma atividade esportiva, 5 horas, tá bom. Aquele update do AstroPad que eu falei para vocês, para transformar a câmera num botão, você cobria a câmera e aparecia um menu, escorria um painel com opções, foi vetado pela Apple. Ela disse, isso aí, a câmera não foi feita para isso, você tá desvirtuando, que nem o botão de volume para tirar foto. Não pode. A Apple acabou adotando. No caso em específico, é algo bem escondido na câmera, abrir um menu, fora que você teria a câmera aberta sempre, tem um consumo maior de bateria, talvez pudesse economizar um pouco usando sensor, né, de presença, mas por hora esse update não vai rolar. Uma brincadeira que fizeram em Nova York, pegaram uma saída de metrô, e que é de vidro, tem um elevador de vidro, e fingiram que era uma loja da Apple, né? Colocaram o logo da maçã, funcionários com camisa, né, azul, o logo da Apple, e uma fila começou a se formar ali na frente. Os funcionários falaram que era fila pro iPhone 10. É uma brincadeira, claro, talvez você caísse nessa, talvez eu caísse nessa. É aquela promessa do fácil, o que aqui, iPhone 10? Talvez a gente caísse, mas o ponto que eu acho aqui importante é como a empresa tem ainda assim o seu carisma e como pouca gente acompanha o universo de tecnologia. O que é mega correto, você acompanha tecnologia porque você gosta. Talvez você goste de odontologia e acompanhe alguma coisa de odontologia, mas o mundo em si não acompanha as novidades do mundo odontológico. E a mesma coisa vale para tecnologia. E aí você começa a entender por que a Apple disponibilizou o iPhone 10 para os YouTubers, né? Porque tem que sair do universo de tecnologia, conquistar essas outras pessoas que estão aí pelo mundo, como o Apple Watch. Peraí, não é só tecnologia, vamos colocar também nas revistas de moda. Hoje isso tá se reorientando, mas muito do que a Apple fez com o Apple Watch, você vê que ela tá levando para outros produtos. A tela OLED, por mais que tenha uma coroa digital, não tem um botão home, tem uma tela de ponta a ponta. De curiosidade, para fechar esse universo Apple, Timóteo se encontrou com o presidente da China semana passada. Eu ainda quero o Timóteo se encontrando com o presidente do Brasil. Uma revista assinada pelo Steve Jobs foi leiloada por $50 mil e a BMW Z8 de 2000 do Steve Jobs tá indo para leilão também. Deve chegar em uns $300 mil, $400 mil. A loja de Chicago de noite vai reduzir a luminosidade. Isso porque a galera que estuda pássaros falou, se deixar muito alta, muito intensa, vai confundir os pássaros migratórios. E o centro de visitantes do Apple Park até o final do ano vai ser aberto. Você que tá querendo fazer uma visitinha, já pode programar para 2018. De atualização, registrar o Overcast, que chegou na versão 4, compatível com o iPhone 10, deu um tapa no visual, tem drag and drop. Dashlane chegou na versão 5 no Android. Tem uma nova rede social que é efêmera, só que nas conexões. Unknown, desconhecido. Se ele monta as conexões para você, elas vão ser válidas por 30 dias, quando ele vai refazer as suas conexões. Assim, a sua timeline tá sempre diferente. Bom para quem quer ser exposto a novos conteúdos. Mas acho que como rede social, não pega não. De Android, a gente tem um mega smartphone agora da Razer, 8 GB de RAM, tem tela de 120 Hz, que é a tela do iPad. Isso para jogos é sensacional. Essa é uma falha que a gente tem no Android. Tem a fragmentação, você não tem atualização, questão de segurança, mas a performance em jogos é um problema no Android. E a Razer
Razer veio tentar resolver esse problema com esse smartphone que é top de linha, Snapdragon 835, GPU Adreno 540, tem HDR, aparelho top de linha. Tem 2 saídas de áudio, em cada uma dessas saídas você tem um amplificador, e essas saídas suportam o Dolby Atmos. No USB-C, o DAC, o conversor digital, suporta o THX, vai ser lançado semana que vem, dia 17, $700. 5.7 polegadas de tela. Quero ver quando sair se vai resolver de fato esse problema dos jogos. Pintou também o HTC U11 Plus, que é apertável, esmagável, se aperta e invoca funções. HTC se juntou ao Android One, que é aquele Android puro, fazer aparelhos com Android puro, seguindo o caminho dos AirPods, onde a conexão é automática, rápida e automática. O Google quer fazer a mesma coisa, vai ter uns modelos de fone já meio pré-compatíveis, então a sincronização vai ser rapidinha, confirmando quão é difícil sobreviver no mercado de smartphones. A Sony, que apresentou seus resultados, a única divisão que não conseguiu fazer grana foi a de smartphones, alimentando ainda a briga dos hambúrgueres. O escritório foi de Seattle, se eu não me engano, serviu o hambúrguer à la emoji do Android. Eu já falei como é que é um hambúrguer perfeito, não vou causar mais polêmica. YouTube Kids foi repaginado para dar mais controle para os pais para escolher o conteúdo apropriado para a idade, uma coisa que eu acho que eu não gostei porque eu acabava usando muito. Uma busca no google.com dava os resultados americanos, o .com.br, os resultados brasileiros. E às vezes eu queria o conteúdo lá de fora, o conteúdo daqui, e agora tá no .com, tá no .com.br, tá no .pt, os resultados vão ser os do Brasil, da onde está a sua conexão. Se você se conectar pelos Estados Unidos, aí sim vão ser os resultados americanos. Para você mudar essa configuração, você tem que ir nas configurações da busca, nas configurações dos ajustes do Google e selecionar especificamente o país que você quer. O Google trouxe um hardware para conferência, o Hangouts Meet, tem telinha, tem câmera, $2.000. Tem uma espécie de Mac Mini, um Chromebox da Asus. Não é para o usuário caseiro. O usuário caseiro vai continuar usando seu smartphone, seu computador, mas para as empresas, ali na sala de reunião, precisa ter um esquema de conferência, tem o mercado. Galera do Pixel 2 XL reclamando da baixa qualidade na gravação dos áudios, tem uns ruídos. O Google falou que, não, vamos resolver isso aí, aguenta aí. A solução provisória é desabilitar o NFC, a causa seria interferência do NFC, o serviço de busca de voos. O Google comprou a empresa tem 5 anos, e o compromisso era manter, por 5 anos você comprou, mas vai ter que manter no ar essa API por 5 anos. Acabou o prazo, então ano que vem o Google vai não parar com o serviço vai continuar. O Google tem interesse em viagens, o que vai parar é o fornecimento desses dados para terceiros. Também rolou uma panezinha semana passada no Google Docs, onde aparecia mensagem assim, esse documento aqui seu que está compartilhado, ele viola os termos de serviço. E não violava nada, era só um glitch. De Microsoft, o Xbox One X chega aqui no Brasil no dia 15 de dezembro, chega pro Natal, custando 4.000 marcelinhas. Numa regra de 3, ele custa $500, o iPhone de $1.000 chega aqui por R$7.000. Deveria chegar aqui por R$3.500. Microsoft mais voraz que Apple aqui no Brasil. Twitter também teve um glitchzinho, onde você pesquisava por bissexual e a busca estava bloqueada. Isso foi o que o Twitter falou, não, foi um probleminha, já tá resolvido. Na parte de direção autônoma, o Google falou, olha, a gente não quer essa direção semi-autônoma não, porque a gente viu quando chega a 90 km por hora, a galera fazendo unha, mexendo no celular, ninguém tá prestando atenção na direção. A galera tá confiando em algo que não é para confiar. Tem que chegar logo essa direção autônoma. A Tesla marcou pro dia 16 de novembro a apresentação do seu caminhão. Vamos ver como é que vai ser, elétrico, autônomo. O Elon Musk falou, uma fábrica na China poderia estar em produção em 3 anos, confirmando que tem planos para montar uma fábrica na China. Cheguei a comentar, que teve uma limpa na Tesla, 700 funcionários mandados embora porque não atendiam os altos padrões da Tesla. E com essa questão, do governo federal meio que regulamentando Uber e demais, essas leis anti-Uber, elas, que acontecem no município, elas não são inconstitucionais? Pois é, cada um diz uma coisa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, sim, isso não é competência do município. Tanto que entraram com uma representação no Supremo para tornar isso anticonstitucional. Por exemplo, em Fortaleza, o município proibiu o transporte por aplicativo. Sim, a gente sabe que as leis, elas são ultrapassadas. O que eu quero dizer com isso? Surge uma realidade e depois que essa realidade surge é que você legisla. O problema desse modelo é que hoje as coisas estão mudando muito rápido. Hoje você está regulando o transporte por aplicativo, quando na verdade o que está acontecendo é uma economia colaborativa, numa escala muito maior. Já pinta aí carro autônomo e como é que você regulamenta isso, Falta um pouco de visão. E outra coisa, isso trava também de alguma maneira a evolução. Quando você proíbe, você não sabe até onde a coisa vai chegar. Hoje, de pronto, você já consegue um táxi por preço de Uber. Claro que tem que pedir por aplicativo. Se pedir na rua, não vai ter desconto. Isso é uma coisa boa, mostra que tem uma gordurinha que o taxista pode queimar. Tem as questões de segurança daqui, questões de segurança dali, mas o ponto é que quando você inicia uma briga, as coisas vão acontecendo em paralelo. Ok, travou aqui, mas a coisa vai acontecendo. Até vi um outro carinha falando que eu achei sensacional, quando lá perto dos anos 2000, os Estados Unidos estava preocupado com o monopólio da Microsoft, o Google correu por fora e se tornou maior que a Microsoft. Acho que a gente pode dizer como meio de distribuição, o Facebook
destroçou a mídia tradicional. Acabou com jornais, revistas, trouxe hoje uma nova realidade de fake news. Tem todo aquele trabalho jornalístico de verificação de fatos que todo mundo hoje sabe, mas a gente pode dizer que quem acabou com a indústria da mídia tradicional foi um garoto de faculdade, foi o Zuck. Assim como o que vai substituir o Facebook, teve a tentativa com o Snapchat, também foi por outro jovem. Quem vai trazer um novo Facebook é um indiano lá que hoje tá com 10 anos de idade e vai bolar uma coisa que todo mundo vai usar. A nova ferramenta do futuro não vai vir, adotando exemplo aqui do Brasil, de uma Globo da vida, de uma Folha, de um Estadão, não vai vir desses grandes conglomerados, porque hoje a gente tá nessa economia compartilhada. E o pequenininho, entre aspas, briga de igual para igual com o grandão. Quem tiver a melhor ideia leva. E para finalizar, como já falei demais, registrar que no último ano houve uma queda na reclamação dos serviços das operadoras, 12% a menos. Será que elas estão prestando um serviço um pouquinho melhor? De TIM, o plano pré-pago dá bônus e você pode chegar no mês até 10 GB, pagando coisa de R$60, ainda não bate o Team Beta. Aliás, tô com um convite Team Beta aqui, depois vou fazer um sorteio. Stranger Things nos Estados Unidos, só Estados Unidos até agora, 16 milhões de pessoas assistiram. Eu vou te falar que eu achei pouco, viu? Sabe por quê? A Game of Thrones, HBO, Premiere da 7ª temporada, atingiu 16 milhões de pessoas, o mesmo número. Se você pega Defenders, ok, foram 6 milhões de pessoas vendo. House of Cards, essa última temporada, virou 4,6 milhões de pessoas. Não é que seja pouco, não é isso, mas eu achei que seria mais. Estados Unidos hoje tá com 320 milhões de pessoas. O Brasil já tá ali quase 210. E um ponto de Ibope representa 1% da população. Por exemplo, Rio de Janeiro tem coisa de 4 milhões de domicílios com TV. Portanto, um ponto de Ibope no Rio de Janeiro significa 4 milhões de televisores ligados. Em termos de público, um ponto no Rio de Janeiro significa 120 mil pessoas. Em São Paulo, 200 mil pessoas. Na média, considerando não todo o Brasil, mas os 15 mercados que representam o Brasil, cada ponto vira 700 mil espectadores. Stranger Things com 16 milhões, vai dar mais ou menos aí, em padrões brasileiros, né? Super tendenciosa essa conta, vai dar aí uns 23 pontos de Ibope, que é uma bela pontuação. Mas a novela da Globo virou média de 30 pontos. Aliás, que gostosa é Netflix, né? Dá gosto de assistir. História muito bem contada. Na ponta da tecnologia, a gente tem uma nova maneira de transmitir dados através da luz, mas sem necessidade de fibra ótica, vai pelo ar. E outra coisa legal é que eles conseguem colocar num fóton mais do que só 0 e 1. É mais ou menos assim, na fibra ótica, eu posso colocar um filtro amarelo, eu tenho um conjunto de informações. Coloco um filtro azul, tenho outro conjunto de informações. Então, numa fibra, eu tenho diversas cores, diversas luzes, que multiplicam o potencial da fibra. E eles conseguiram fazer mais ou menos a mesma coisa, só que o filtro é um holograma, tipo esses de cartão de crédito. E como o fóton vai pelo ar, você tem uma vantagem que não tem interferência, diferente das ondas eletromagnéticas. Tem a desvantagem de não passar por obstáculos. Uma onda eletromagnética cruza, por exemplo, um prédio. Eles estão chamando de luz torcida. Então, talvez uma solução comercial acabaria sendo híbrida, mas é algo que estão testando. E por último, fala sobre inteligência artificial. Já tem inteligência artificial criando imagens, leia-se fotos, que você não sabe se é verdadeiro ou falso. Também tem rede neural que corrige suas fotos. Tem uma outra IA que alguns pesquisadores suíços estão usando para aprimorar fotos também. Eu cheguei a comentar de uma solução, passei como dica de aplicativo, uma IA que aprimora fotos. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. E também vou colocar desses pesquisadores suíços. E não tem jeito. Na China, por exemplo, tá colocando em teste ainda, mas nas farmácias roubou. Por quê? Ele consegue entender a prescrição do médico, pegar o medicamento, embalar e entregar pro paciente. O Aibo, aquele cachorrinho inteligente da Sony, vai vir também com IA. A mala, que eu comprei também com IA. Certamente essa era da computação vai permitir que o ser humano seja cada vez mais humano. E assim, falando demais, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, excelente segunda, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.